vou destacar aqui o trecho de uma análise da Scott Consultoria sobre o mercado pecuário atual. Esse trecho diz o seguinte: as escalas de abate dos frigoríficos paulistas exportadores de carne bovina estão programadas para até o final deste mês, até o final de março. A indústria exportadora, segundo a Scott Consultoria, segue em compasso de espera da retomada das exportações de carne bovina à China e, por isso, seguem fora das compras de boiadas prontas para abate. Segundo a Scott, as indústrias que atuam no mercado interno, em São Paulo, reprogramaram as escalas de abate, diminuindo o rebanho abatido por dia. Bom, repetindo, esse é um trecho da análise divulgada pela Scott Consultoria. Para comentar, estou aqui com o nosso companheiro, grande companheiro, João Pedro Cuti Dias. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Dona? Tudo bem. Como é que você avalia esse cenário, João Pedro? Está falando de São Paulo, né? A indústria exportadora. Ontem você fez um comentário aqui que eu achei muito interessante, porque eu dei uma informação da Tagro, né? Divulgamos aqui diariamente o indicador de boi da Tagro, que trouxe numa entrevista à Reuters, agência Reuters, a informação de que os frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil perdem, desde a suspensão temporária dos embarques para a China, de 25 a 30, 35 milhões de dólares por dia. João Pedro falou, perde aqui, mas está ganhando lá fora, está vendendo, está compensando com as vendas por outro país, onde eles também atuam, João Pedro. Eles transferiram a parte dos compromissos que eles têm para a Argentina, para o Uruguai, para outros países, né? Agora a questão também é a seguinte, foi embarcada muita carne para a China antes de fechar mesmo, antes de haver a suspensão. Deve ter muita carne a caminho dos chineses aí, igual exemplo que aconteceu em 2021. Você lembra que quando chegou uma época aí que tinha 100, 150 mil toneladas de carne em containers nos navios, esperando para ser desembaraçado. Eu acho que aconteceu isso, a mesma coisa. Aquilo que estava pronto, eles mandaram embora. Aquilo que foi possível embarcar? Foi possível embarcar antes da suspensão. Estavam todos os processos prontos, a carne foi abatida antes. O frigorífico não sai mal, não. Se você olhar os balanços frigoríficos, especialmente os exportadores, são muito bons. Não é a mesma coisa do pecuarista. Mas o pecuarista, o frigorífico, o exportador, tem condição de, se não puder exportar daqui, ele vai para outro lugar e exporta de lá. O pecuarista não tem como vender o boi dele em outro lugar, né, João Pedro? Não tem. E aí vem a briga entre os estados. Os estados, eles colocam tarifas, colocam pautas tão altas no preço dos animais prontos para ser abatido no próprio estado. Em compensação, aí você cria uma diferença de base muito grande. Não dá para aceitar que Mato Grosso tem uma diferença de base de 50, 60 reais por arroba em relação a São Paulo. Não tem lógica isso. Há pouco mais, um ano atrás, um ano e meio atrás, você tinha 8%, 10%, hoje está em 17% a diferencial de base. Isso resolveria se o Estado não fosse, então, fominha por ICMS e bota uma pauta tão elevada para ser batido no próprio Estado em prejuízo do pecuarista. Mas vamos aqui dizer o seguinte, ele foge para outro estado, se puder, né, com uma pauta menor, mas lá ele vai ter a mesma indústria, que paga pouco para ele aqui, pressiona ele aqui, vai pressionar lá também. Mas muitas vezes eles têm outras alternativas. Mato Grosso, por exemplo, que é um estado tão grande, teve momentos em que os frigoríficos deram férias coletivas. E aí, o que tu vai fazer o quê? Como é que tu vai fazer? Não tem... Porque você tem compromisso. Nem todo mundo tem caixa para aguentar 2, 3, 4 meses. Não tem. Então, quando chega um ponto, tem que vender. Ou por questão de espaço na fazenda, ou porque o animal está pronto, etc. E aí, se o frigorífico deu férias coletivas, como aconteceu ano passado, cria um problema seríssimo. Precisaria... você teria que ver alguns exemplos muito bons do Brasil, especialmente no Paraná, das chamadas cooperativas de carne, dos produtores. Eles não vendem o boi, vendem a carcaça. Pagam para o frigorífico abater, processar, entrega o couro, entrega os miúdos, sei lá, se tem mais algum pagamento, e ele vende a carcaça.
É mais complicado? É, mas tem momentos que eles botam 10, 12, 15% a mais na arroba deles. João, daqui a pouco nós vamos conversar com o vice-presidente da Sumas, que é a Associação dos Produtores de Suínos de Mato Grosso do Sul, para ver como é que está o cenário da suinocultura aqui no estado, né? Temos uma informação de que em São Paulo, o suinocultor paulista diminuiu o seu poder de compra dos insumos que ele tem que comprar para produzir carne, que é milho e farelo de soja. Já já vamos saber como é que está a situação em Mato Grosso do Sul. Até lá, nessa conversa que nós vamos ter com o vice-presidente, eu queria que você comentasse uma notícia que deu no Brasil Journal. O Alexandre Inácio, que é o nosso companheiro jornalista, trouxe a seguinte informação: novos casos de peste suína africana na China estão empurrando as ações da BRF e JBS, que são dois gigantes do ramo de alimentação no mundo. No final da manhã, hoje, né, ou seja, já não temos mais provavelmente essa situação, mas ambos os papéis subiam mais de 7%, impulsionados por uma expectativa de aumento na demanda por parte dos chineses, eles que teriam o Brasil como um dos maiores beneficiados, né? O Brasil que seria um dos maiores beneficiados com esse aumento da demanda da China, como aconteceu recentemente, quando os chineses tiveram um problema muito sério com a peste suína africana, quase metade do rebanho foi embora, aí eles tiveram que buscar no mercado internacional, estão buscando até hoje, embora tenham já regularizado um pouco a situação do rebanho por lá. Mas o Brasil sempre como forte candidato a ser um dos exportadores para os chineses, João Pedro. A suinocultura brasileira vem crescendo, nós estamos exportando mais de 1 milhão de toneladas de carne suína por ano. A China é o principal cliente. Nesse primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, nós exportamos 165 mil toneladas. 73 mil foi com destino ao mercado chinês, sem contar mais um lote bom também para Hong Kong, que é uma província lá chinesa, mais ou menos independente. Então, o que acontece? A carne suína é a principal carne da mesa do chinês. O chinês consome 52 milhões de toneladas por ano de carne suína. Quando dá um problema desse, geralmente, então, o governo facilita as importações, a aduaneira chinesa fica mais receptiva a receber carne de fora, porque eles estão preocupados que essa carne, que é uma carne básica do chinês, aumente de preço e, consequentemente, provoca uma inflação dos alimentos da população chinesa. A China tem 1 bilhão e 420 milhões de habitantes, né? Então, um regime fechado como é o chinês, né? A última coisa que vai deixar faltar é a comida. A comida.